Boa noite. Boa noite. Líderes de duas das maiores potências mundiais conversam pela primeira vez sobre a guerra na Ucrânia. O americano Joe Biden diz a Xi Jinping que haverá consequências se a China ajudar a Rússia em ataques a alvos civis. Em Moscou, Vladimir Putin discursa num estádio que o governo ajudou a encher de apoiadores. E diz que a Rússia está mais forte do que nunca. No Brasil, o preço do milho sobe e encarece os custos de produção no campo. Uma pesquisa revela o impacto do garimpo ilegal na saúde de moradores de áreas ribeirinhas na bacia do rio Tapajós. São Paulo começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em quem tem mais de 80 anos. A pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda bloquear o aplicativo Telegram em todo o país. O ministro diz que o aplicativo descumpriu decisões judiciais. O Jornal Nacional está começando. A taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. É a menor para o período desde 2016. Mas o Brasil ainda tem 12 milhões de desempregados. E, em um ano, a renda dos trabalhadores teve uma queda de quase 10%. Metade das famílias mais pobres com financiamentos habitacionais do programa Casa Verde Amarela está com parcelas atrasadas. Jorge não sabe nem quantos meses está devendo, mas sempre que arruma um dinheiro, paga a prestação que está vencida há mais tempo. A gente puxa de trás para frente. A gente vai lá no fundo do baú, pega aquela atrasadona lá e manda para cá. Jorge é da faixa 1 do programa Casa Verde Amarela, a mais baixa, voltada para as famílias com renda de até R$2.000 por mês. E assim como ele, milhares de brasileiros estão na mesma situação. Metade dos contratos da faixa 1 do Casa Verde Amarela estava inadimplente no fim do ano passado. São quase 600 mil famílias com parcelas atrasadas do programa habitacional. A informação foi obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. O programa Casa Verde Amarela foi criado em 2020 para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, lançado no governo Lula em 2009. E a inadimplência entre as famílias de renda mais baixa vem pelo menos desde 2014, quando atingiu 25,5% dos contratos. Há 2 anos, os atrasos entre as famílias mais pobres estavam em 44,4%, e esse número continuou subindo. No final do ano passado, a inadimplência chegou à metade dos contratos. Maria do Socorro não paga as prestações há 2 anos e está devendo mais de R$ 1.600. Ela foi na Caixa e não conseguiu nem começar uma negociação. O rapaz só fez puxar o valor que eu estava devendo e não falou mais nada. Ele falou que eu tinha que pagar aquele valor e pronto. Eu fico sem dormir, né? A gente não dorme de noite. Como é que vai dormir devendo? Não dorme, né? Fica preocupado, com medo de perder a casa. Esta economista diz que o governo deveria renegociar caso a caso, até porque o objetivo do programa é atender a quem não consegue comprar a casa própria. A renegociação tem que ser realmente caso a caso. Qual é a situação da família, né? O que aconteceu? O que mudou em relação ao início, né, da contratação? Alguém perdeu a renda? Essa faixa é a mais vulnerável. A gente está falando de um programa habitacional, não estamos falando de regra de mercado, porque justamente essas famílias não têm condições de acessar o mercado pela regra. Então, precisa essa condição de vulnerabilidade ser considerada. A Caixa Econômica Federal informou que durante a pandemia não retomou nenhum imóvel por falta de pagamento do público da faixa 1. E o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que os impactos econômicos da pandemia levaram ao aumento da inadimplência e que está criando mecanismos legais para a renegociação das dívidas e que levará em consideração a renda da família. Enquanto o governo não define as regras da renegociação, beneficiários como Patrícia continuam lutando todo mês para pagar as parcelas. Estou desempregada, né? Quem está me ajudando é minha filha. Então, às vezes, deixo de comprar alguma coisa para dentro de casa para deixar as prestações em dias, né? Então, assim, eu faço de tudo para poder manter minhas prestações em dias. A inflação, que já vinha minando o poder de compra dos brasileiros há muitos meses, acabou ganhando um impulso novo com a guerra na Ucrânia e afetou diretamente um produto agrícola fundamental.
O milho é essencial na ração usada para engordar os bois que vão para o abate. Mas o pecuarista viu o preço do grão disparar nos últimos anos e aumentar ainda mais agora, por causa da guerra na Ucrânia. Do início da guerra para cá, os preços subiram do milho no Brasil, agravando a situação dessas cadeias que consomem o cereal. Os frangos nas granjas recebem ração feita do farelo de milho, que também é a base de 70% da alimentação dos suínos. Para você ter ideia, o milho que a gente trabalhava antes, ele simplesmente dobrou de valor. É essencial também para a alimentação humana e a disputa por milho brasileiro vai ficar maior nessa nova composição global, já que a Ucrânia e a Rússia estão saindo do mercado temporariamente devido ao conflito que está havendo e às dificuldades de logística. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo, atrás do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. Os ucranianos pretendiam vender 33 milhões de toneladas. Chegaram a comercializar 22 milhões, mas por causa da guerra, só conseguiram embarcar a metade disso. O pessoal que estava importando da Ucrânia, por exemplo, Espanha, Egito, Coreia do Sul, China, tem que acabar procurando as outras fontes de fornecimento. E as outras fontes são Estados Unidos, Brasil e Argentina. O Brasil, nos últimos 20 dias, aí foi fortemente procurado, porque o Brasil tem milho disponível para embarcar imediatamente. O mercado internacional veio pagando preços muito altos e o Brasil vendeu. Só que o aumento das vendas para outros países diminuiu ainda mais os estoques do cereal aqui no Brasil, que já estavam baixos por causa da seca que atingiu a região sul na última safra. E a próxima colheita do grão só vai acontecer daqui a 5 meses. Está um aperto no abastecimento em função da quebra da safra de verão. Nós já estamos percebendo um repasse nas carnes desse custo, e é natural que isso ocorra, porque senão não há um fechamento dos caixas dos frigoríficos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU lançou um alerta para o risco de agravamento da fome com a suspensão das exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia. São 2 dos 5 maiores produtores do mundo. Países como Egito, Turquia, Bangladesh e Irã já estão sentindo os efeitos. O acesso à internet no Brasil é um retrato muito fiel das desigualdades sociais no país. As dificuldades de grande parte da população ficaram explícitas numa pesquisa divulgada hoje. Nos últimos anos, a Luciana não consegue exercer o direito de votar. Eu gosto de lá de Belfor Roxo. Desde quando eu tirei, nunca mais voltei, porque eu estou tentando transferir para cá e não estou conseguindo, porque eu liguei para lá e falaram que era para a internet, só que eu não tenho acesso à internet. Ela mora em Paciência, na zona oeste do Rio, bem perto de um projeto social que tem um laboratório de informática, mas não tem internet. Para o dia a dia que um cidadão tem que usar para poder fazer uma identidade, um título de eleitor, a gente não tem esse acesso e nem muito menos para poder abrir isso para atender a comunidade. A gente fica numa limitação muito grande. No Brasil, a desigualdade digital reproduz a desigualdade social. Menos de 1/3 da população está conectada à internet e o acesso pleno é privilégio dos mais ricos. Os mais pobres, em maioria negros, chegam a ficar desconectados metade do mês. Quase 34 milhões de brasileiros nunca acessam a internet. A maioria das classes C, D e E. Quase 87 milhões não conseguem se conectar todos os dias. 6 em cada 10 só entram na rede com telefones celulares. O estudo é uma parceria do Instituto Locomotiva com a multinacional PwC. Kátia perdeu uma chance de emprego porque não tinha conexão. É frustrante. Fiz uma inscrição e era para se apresentar no dia 22 e eu fiquei sem acesso à internet, eu só voltei a ter acesso à internet no dia 26 e aí já tinha passado o prazo de eu me apresentar para o emprego. Imagine que o grupo de subconectados passa 120 dias a menos por ano conectado à rede mundial de computadores. Como o país vai sair da crise sem ter uma política de crescimento econômico? E não existe crescimento econômico sem resolver o abismo digital no Brasil.
Não existe melhora na produtividade sem que as diferenças entre os subconectados e os superconectados diminuam. Entre as causas da desigualdade do acesso estão deficiências de qualidade e distribuição do sinal e o custo do serviço e dos equipamentos. Para Marco Castro, presidente da PwC, o crescimento econômico do Brasil passa pela inclusão digital. A inclusão digital, um olhar mais atencioso para a formação das pessoas, nos coloca de uma forma muito mais competitiva para atrair investidores, empresas que querem instalar suas operações aqui no Brasil, sabendo que terá uma mão de obra qualificada adequada para dar sustentabilidade ao seu negócio. O que a gente percebe com a complexidade do mundo de hoje e com a necessidade de tecnologia em todo tipo de negócio, quanto mais investimentos fizermos nas áreas de preparação das nossas pessoas, da juventude, da força de trabalho no Brasil, na área de tecnologia, melhor o impacto que isso vai trazer na nossa economia. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio informou que eleitores sem acesso à internet podem ligar para a central de atendimento do TRE para agendar o atendimento presencial. A seguir, o governo da Rússia ajuda a encher um estádio de apoiadores para ouvir o discurso do presidente. E Vladimir Putin diz que o país está mais forte do que nunca. O presidente russo Vladimir Putin fez hoje um discurso sobre a guerra para apoiadores e para funcionários do governo. O dia para comemorar uma anexação que meio mundo condenou. 8 anos atrás, a Rússia tomou dos ucranianos a Crimeia. O showmício falava de uma invasão ainda maior. A letra Z, que identifica os blindados russos na Ucrânia, se multiplicou no estádio lotado. É o mesmo da final da Copa do Mundo de futebol. Mas a FIFA agora suspende a Rússia invasora de todas as competições. A arquibancada insistiu em ser torcida. Gritou o nome da Rússia. Agitou ansiosa as bandeiras. Até que a propaganda apareceu em carne e osso. O presidente russo largou a mesa de 6 metros e falou ao vivo com centenas de milhares, mantendo os fatos à distância. À beira de uma grave recessão, Vladimir Putin disse que a Rússia nunca esteve tão forte, que o que acontece hoje na Ucrânia é uma operação militar especial. Pelos cartazes e no discurso, ele insistiu que luta por um mundo sem nazismo. Afirmou que o principal objetivo das tropas russas é acabar com o genocídio de pessoas que falam russo na Ucrânia. Essa é a primeira língua do presidente ucraniano. O Tribunal Internacional de Justiça julgou que não há indícios de genocídio na Ucrânia. Israel e outros países recusam a acusação de que o governo ucraniano seja nazista. Mas isso não importa para Putin. Ele repete sua versão muitas vezes, rezando para virar verdade. E hoje disse que a Bíblia Sagrada veio à cabeça. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E o maior exemplo disso, para ele, são o que chamou de nossos meninos que lutam ombro a ombro na operação militar. E, se necessário, levariam um tiro pelo outro no campo de batalha, como irmãos. Mas muitos russos não aguentaram essa realidade paralela e saíram do país. O Kremlin já declarou que os traidores mostraram suas cores. Putin quer manter o monopólio do branco, azul e vermelho e nos últimos anos vem encarcerando a oposição. Não à toa, Putin disse hoje que a Rússia não tem uma unidade assim há muito tempo. Mas no meio do discurso de união, algo intrigante aconteceu. A televisão estatal russa cortou a fala do presidente e exibiu uma apresentação gravada minutos antes. Seria mais um protesto na TV russa? Alguém se arriscou de novo para enfrentar a prisão? O porta-voz do Kremlin explicou que foi só uma falha técnica no servidor. Ninguém tem dúvida de que dezenas de milhares de pessoas naquele estádio russo apoiam Vladimir Putin. Ele tem até índices de aprovação que passam de 70% em todo o país. Mas jornalistas do New York Times e da BBC entrevistaram pessoas que disseram que foram aconselhadas ou até obrigadas pelos empregadores a irem ao comício, inclusive com transporte público oferecido pelo governo. O presidente russo falou por telefone com o primeiro-ministro da Alemanha.
Putin reclamou que o governo ucraniano está tentando arrastar as negociações com uma série de propostas irreais. Ele ficou ainda 1 hora no telefone com o presidente da França. Emmanuel Macron manifestou extrema preocupação com Mariupol e pediu um cessar-fogo imediato na cidade ucraniana. Putin vive a necessidade de falar, de desabafar. Os pronunciamentos são quase que diários. Mas hoje a reunião do Conselho de Segurança da Rússia não foi transmitida em cadeia nacional. Ele preferiu prender a todos ao vivo na sua narrativa. O presidente ucraniano também falou à nação e disse que o resultado da guerra vai ser uma queda dolorosa para a Rússia. Da Polônia, a reportagem é dos enviados especiais Rodrigo Carvalho, Rosa Salinas e Hernani Lemos. Volodymyr Zelensky voltou à televisão. Parecia ser uma resposta a Putin. Ele disse que os invasores estão gastando toda a riqueza russa e que, ao atacar a Ucrânia, vão acabar com tudo o que conquistaram nos últimos 25 anos. Vai ser uma queda para eles, disse o presidente ucraniano. No campo de batalha, a Ucrânia sentiu hoje a pressão russa numa cidade importante, que até então parecia relativamente segura, Lviv, no oeste do país. Ali é caminho de passagem para os civis que fogem principalmente para a Polônia. O alvo foi um hangar de manutenção de aviões, a poucos quilômetros do centro. Alguns foguetes chegaram a ser interceptados pela defesa antiaérea ucraniana, mas 4 deles conseguiram passar. Teriam sido disparados da região do Mar Negro. Num protesto em Lviv, carrinhos de bebês vazios lembraram as crianças mortas na guerra. Houve novos ataques em outras cidades. O maior mercado de Kharkiv pegou fogo. Esse armazém em Kiev também. Uma pessoa morreu. Esse morador da capital não consegue descrever em palavras a destruição. A Ludmila se pergunta: eu não sei onde eu vou viver, onde eu vou trabalhar, quem vai me ajudar? O prédio onde ela mora foi atingido. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Em Donetsk, 4 morreram no edifício residencial. A cidade é controlada pelos separatistas pró-Rússia, que atribuíram a explosão a morteiros disparados pelas forças ucranianas. O comando militar da Rússia afirmou ter destruído uma base usada pelos ucranianos para lançar bombas de fragmentação contra Melitopol, numa área controlada pelos russos. E informou que as forças separatistas tomaram o aeroporto de Mariupol. A ONU fala que se a Rússia começar a atacar com frequência cidades mais a oeste da Ucrânia, como Lviv, os países vizinhos aqui do leste europeu podem ver um novo pico nessa onda de refugiados. O número de pessoas saindo da Ucrânia até vem diminuindo nos últimos dias. Aqui na Polônia o fluxo caiu pela metade. Mesmo assim, continua num patamar muito alto. Olha como é que as estações de trem continuam bem movimentadas. Hoje chegou a 2 milhões o total de refugiados da guerra na Ucrânia que atravessaram só aqui para esse país. Em entrevista ao Jornal Nacional, o porta-voz da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Matthew Saltmarsh, diz que o perfil das pessoas que estão atravessando a fronteira tem mudado. As que chegaram primeiro, em geral, tinham mais recursos. Muitas vieram de carro e tinham contatos na Polônia ou em outros países europeus. Era mais comum ouvir pessoas dizendo: vou ficar na casa de um amigo em Berlim, da minha tia em Praga. Agora a gente tem visto a chegada de refugiados sem tantos recursos. Pessoas que tiveram que sair correndo porque a guerra chegou na cidade delas, ou até mesmo que tiveram a casa destruída. Enquanto isso, em Odessa, no sul da Ucrânia, os moradores aparentam uma estranha calma diante da invasão. De longe, avistam navios que temem ser russos. Mas de resistência esse povo entende. Na Segunda Guerra, Odessa fez frente durante 2 meses e meio ao cerco nazista. A cantora Alexandra diz: temos uma história de coragem. Durante a guerra, não foram os militares que defenderam essa cidade, foram os civis mesmo. Por isso nós somos corajosos, não temos medo disso. A Rússia manteve a estratégia de bombardear áreas densamente povoadas da capital Kiev. O relato é do fotógrafo Gabriel Chaim. Aqui nessa região onde o míssil caiu, bem pertinho tem uma escola infantil.
onde vocês podem ver atrás de mim que também foi atingida. Eles estão tentando limpar os destroços da escola. E ali atrás, onde foi a maior explosão, vários edifícios residenciais foram atingidos e agora estão quase completamente inabitáveis. O prefeito de Kiev esteve hoje nessa área residencial que foi atingida. This is living district. Kindergarten has been destroyed, which is 50 meters away from here. Lives been lost. How much of the evidence you want to have to stop this war, to stop the killing, to stop the genocide of the Ukrainian population? Eu faço cobertura da Síria desde 2013 e hoje foi a primeira vez aqui na Ucrânia que eu vi uma devastação que eu posso comparar dos meus dias de quando eu estava fazendo cobertura na Síria. У меня была возможность уехать во Львов. Можно было за границу до Одессы уехать. Но совесть не позволила. Будь ласка, я хотів просто шоколадом. Мене прив'язали до виправна робота така йде зараз. Будь ласка, відпустіть, я прошу. Ця молода людина хотіла вкрасти військовий час пачку шоколадок. Шоколадок в магазині. Як думаю, затримала охорона цього ж магазина Сільпо. O rapaz foi colocado nesse poste, preso numa fita isolante, pela Força Territorial de Defesa Civil, que eles atuam aqui no centro da capital. Eles são civis que receberam armas do governo para poder lutar contra a invasão russa. O homem encapuzado que me deu entrevista falou que prendeu esse rapaz ali naquela árvore para que ele sirva de exemplo para outras pessoas que pensam em furtar ou vandalizar lojas que estão fechadas por conta dessa guerra. No final do dia, eu estava próximo a Maidan, a Praça da Independência, e tinha um grupo de voluntários colocando sacos de areia na entrada de um metrô. Enquanto eu estava filmando, apareceu um policial com bastante raiva e bastante agressivo e me fez deletar tudo que eu tinha na câmera. Já aconteceu cenas em outras guerras de pedirem para eu deletar material e eu nunca deletei. Entretanto, aqui, o policial, hoje, se preparou com a sua Kalashnikov e se afastou, fez posição de ataque. Se eu não deletasse, eu poderia tomar um tiro. A seguir, a conversa dos presidentes dos Estados Unidos e da China sobre a guerra. Chega ao Brasil o primeiro grupo de refugiados ucranianos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manda bloquear o Telegram em todo o país. Os homens que comandam duas das maiores potências do planeta se reuniram para discutir pela primeira vez a guerra na Ucrânia. A conversa por videoconferência durou quase 2 horas. O presidente chinês Xi Jinping disse que a crise na Ucrânia é algo que ninguém quer ver. O presidente americano Joe Biden avisou que haverá consequências se a China der ajuda à Rússia para os ataques contra cidades e civis ucranianos. A pesquisadora sobre China de um Instituto de Política Independente de Londres, Yu Ji, explicou que houve uma mudança na posição chinesa, de uma indiferença inicial para uma mais solidária aos ucranianos, mas ainda sem denunciar abertamente a Rússia. Aqui nas Nações Unidas, a China disse que apoia os esforços de mediação pela paz e que deseja o cessar-fogo o mais rápido possível, para evitar mais vítimas civis e uma crise humanitária gigantesca. Mas também endossou uma acusação russa contra os Estados Unidos, a de que a Ucrânia estaria desenvolvendo armas biológicas com financiamento americano. Na reunião do Conselho de Segurança, o embaixador chinês declarou ainda que os Estados Unidos devem prestar esclarecimentos.
O representante russo, Vassily Nebenzia, afirmou que autoridades ucranianas deram carta branca ao Pentágono para realizar experimentos biológicos perigosos no país. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos, chamou as acusações de teorias da conspiração bizarras e disse que a desinformação da Rússia é um sinal de desespero. Ela afirmou que é o governo russo que mantém um programa de armas biológicas há muito tempo, violando o direito internacional. E voltou a alertar. A Rússia acusou repetidamente outros países de violações que planeja cometer. Continuamos acreditando que é possível que a Rússia esteja planejando usar agentes químicos ou biológicos contra o povo ucraniano. Uma das maiores autoridades do Kremlin ameaçou hoje atacar carregamentos de armas russas que forem destinadas aos ucranianos. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitou um quartel da OTAN na Eslováquia. O país deve receber mísseis Patriot dos americanos. A Eslováquia havia oferecido à Ucrânia foguetes antiaéreos de fabricação russa se ganhar novos sistemas de defesa. Mas o chanceler russo, Sergei Lavrov, deu um aviso aos países que oferecerem à Ucrânia armas produzidas na Rússia ou na antiga União Soviética. Lavrov declarou que qualquer transporte nesse sentido será considerado um alvo legítimo. Hoje, 3 países da região do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, expulsaram, numa decisão conjunta, 10 diplomatas russos. O presidente ucraniano disse hoje que conversou com a chefe da Comissão Europeia e que espera rapidez no processo de entrada no bloco. Ursula von der Leyen assegurou a ele o apoio incansável da União Europeia. A não entrada da Ucrânia na Europa, além da OTAN, é uma das exigências da Rússia para um acordo de paz. O Papa Francisco disse que, mais uma vez, a humanidade é ameaçada por um abuso perverso de poder e interesses partidários que condenam as pessoas indefesas a sofrer todas as formas de violência brutal. Chegou hoje ao Brasil o primeiro grupo de refugiados ucranianos. O abraço apertado traz acolhimento, mesmo de quem nem se conhecia. Era a paz que eles tanto buscaram. Welcome to Brazil. Dos 29 refugiados ucranianos, 17 são crianças. Eles desembarcaram pela manhã no aeroporto de Guarulhos. As famílias foram resgatadas pela organização Global Kingdom Partnership Network, que reúne igrejas de religiões diferentes de vários países. A rede vai acolher refugiados no mundo todo e este grupo escolheu o Brasil. O Brasil, nesse momento, se ofereceu para receber 300 pessoas durante um ano, suportando toda a necessidade dessa família. Então, moradia, alimentação, até que eles possam decidir se vão permanecer, ter o seu trabalho ou se vão retornar. A longa viagem, que começou há uma semana, continuou de ônibus, mais 400 quilômetros até Curitiba. O Paraná concentra a maior quantidade de descendentes de ucranianos do país. E muitos foram recebê-los, junto com voluntários da Associação Batista de Ação Social. Normalmente, ucranianos podem entrar no Brasil e ficar por 90 dias como turistas. Mas estes ucranianos conseguiram o chamado visto humanitário nas embaixadas brasileiras da Polônia e na Hungria, por onde passaram quando fugiram da Ucrânia. Com este visto, podem residir normalmente aqui, trabalhar e estudar. Pela portaria publicada no início do mês, a validade do visto é de 180 dias. Depois, os ucranianos terão direito à residência temporária de 2 anos e poderão pedir residência permanente. Por enquanto, eles vão ficar em hotéis em Curitiba e depois vão para o interior do Paraná. Hospedagem bancada com dinheiro doado pelos voluntários, que também prepararam kits com produtos de higiene, roupas e comida. Essas famílias, elas todas tinham sua casa própria, sua família estável, tinham seus empregos. A única coisa que elas têm na vida é a mochila. É uma coisa muito triste.
Ainda cansados e sem falar português, os refugiados agradeceram com sorrisos e olhares. Mas a comunicação está garantida com a ajuda de pessoas como Natália. Ela é filha de imigrantes ucranianos que também encontraram abrigo no Brasil em outro tempo de guerras. Essa experiência meus pais passaram, então eu me emociono. Então, seus pais vieram fugidos? Vieram fugidos, graças a Deus vieram para esse país lindo, então não custa ajudar, uma questão humanitária. 3 russos chegaram hoje à Estação Espacial Internacional. A nave Soyuz decolou do Cazaquistão e se acoplou à estação pouco mais de 3 horas depois. Os russos foram recebidos por compatriotas que eles foram substituir, mas também por 3 americanos e um alemão. A missão de 6 meses e meio faz parte de uma colaboração entre Estados Unidos e Rússia que já dura mais de 2 décadas. A Suprema Corte de Cuba condenou mais de 100 pessoas a penas de 4 a 30 anos de prisão por terem cometido violência durante protestos em julho do ano passado. Manifestantes de todo o país foram às ruas contra o governo comunista e a favor da liberdade. Grupos de direitos humanos, os Estados Unidos e a União Europeia afirmaram que falta transparência aos julgamentos. Os condenados ainda podem apelar da decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Ao acolher o pedido da Polícia Federal, Moraes disse que a plataforma descumpriu decisões judiciais. As empresas provedoras de internet, lojas de aplicativos e plataformas digitais já estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a suspensão do Telegram no Brasil e impôs multa diária de R$100 mil para empresas que não cumprirem a decisão. O ministro atendeu o pedido da Polícia Federal, que afirmou que o Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. Ao acolher o pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes citou ainda outras ordens judiciais que não foram cumpridas pelo Telegram, como a que determinou em agosto do ano passado imediata retirada de publicações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro com informações falsas sobre o sistema eleitoral. Alexandre de Moraes afirmou que o desprezo à justiça e a falta total de cooperação da plataforma Telegram com os órgãos judiciais é fato que desrespeita a soberania de diversos países, não sendo circunstância que se verifica exclusivamente no Brasil e vem permitindo que essa plataforma venha sendo reiteradamente utilizada para a prática de inúmeras infrações penais. Moraes disse também que, ao contrário de outras empresas, o Telegram ignorou o chamado do Tribunal Superior Eleitoral para colaborar no combate à divulgação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. Segundo o ministro, o aplicativo demonstrou total desprezo pelo ordenamento jurídico brasileiro. O ministro afirma ainda que o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, empresa que opera no território brasileiro sem indicar seu representante, inclusive emanadas do Supremo Tribunal Federal, é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente dispositivo legal. O Telegram é um dos aplicativos mais populares do mundo, com mais de 500 milhões de usuários e está em mais da metade dos celulares ativos no Brasil. Regras de anonimato no Telegram fazem com que a identificação de pessoas que cometem crimes no aplicativo seja muito difícil. Criado por programadores russos, o Telegram permite a troca de mensagens sem registro de um número de telefone. A empresa promete que o conteúdo compartilhado não pode ser decifrado se for interceptado. O aplicativo também permite grupos com até 200 mil pessoas, número bem maior que o oferecido pelos concorrentes. O Telegram se tornou alvo de denúncias de propagação de discursos de ódio, informações falsas e crimes.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou reportagem do Fantástico do último domingo, que mostrou que o aplicativo possui grupos brasileiros que compartilham pornografia infantil, tráfico de drogas, venda de armas sem registro, propaganda neonazista, documentos falsificados e até venda de dinheiro falsificado. O Fantástico monitorou 44 grupos e canais durante um mês e flagrou muitos crimes em plena execução. O estelionato foi o tipo de delito que mais encontramos. Além do golpe, as mentiras sobre a vacina se espalham. São muitas fake news, usando até montagens para distorcer declarações de autoridades. A decisão de hoje tem relação com uma determinação de janeiro deste ano, quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a plataforma bloqueasse perfis ligados ao blogueiro Alan dos Santos, que disseminavam informações falsas, e que enviasse os dados cadastrais desses perfis. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos do STF, um que apura a divulgação de fake news e ataques a ministros da corte, e outro sobre a atuação de uma milícia digital. No ano passado, Moraes determinou a prisão do blogueiro, que está foragido. Em fevereiro, o Telegram suspendeu os perfis ligados a Alan dos Santos, mas a PF afirma que o Telegram não atendeu a outra parte das determinações judiciais, como repassar informações cadastrais desses perfis, além de bloquear o repasse de recursos vindos de publicidade e doações. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que a suspensão completa e integral do funcionamento do Telegram no Brasil valerá até que se cumpram as decisões judiciais que foram desrespeitadas e que o aplicativo indique em juízo um representante oficial no Brasil. O fundador do Telegram, Pavel Durov, afirmou que um problema com os e-mails impediu que a plataforma recebesse as determinações judiciais e que, como resultado dessa falta de comunicação, o Telegram acabou bloqueado. Durov disse que a corte usou o endereço de e-mail antigo, pediu desculpas pela negligência, disse que o Telegram poderia ter feito um trabalho melhor e solicitou o adiamento do prazo para o bloqueio por alguns dias para que o aplicativo possa nomear um representante no Brasil e cumprir as determinações da Justiça. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a decisão prejudica milhões de brasileiros e que já determinou que diversos setores do Ministério estudem uma solução para restabelecer o aplicativo. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje em rede social que decidiu se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Alckmin escreveu, abre aspas, o momento exige grandeza política, espírito público e união, fecha aspas. Em dezembro do ano passado, Geraldo Alckmin deixou o PSDB depois de 33 anos no partido. No mesmo mês, Alckmin participou de um jantar em São Paulo, onde se encontrou com o ex-presidente Lula. Esse jantar foi o primeiro encontro público entre Lula e Alckmin desde que os dois começaram a discutir uma possível aliança para as eleições presidenciais deste ano. A assessoria de Geraldo Alckmin informou que a cerimônia oficial para marcar a filiação dele ao PSB vai ocorrer na semana que vem. A seguir, as consequências do garimpo ilegal na saúde dos moradores da bacia do Rio Tapajós. A 4ª dose da vacina contra a Covid para quem tem mais de 80 anos em São Paulo. A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, convocou 23 jogadoras para 2 amistosos contra os times da Espanha e da Hungria no mês que vem. Os confrontos vão ajudar na preparação para a Copa América Feminina, que vai ser disputada em julho, na Colômbia. Vamos aos números da pandemia no Brasil, atualizados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Fábio Turci, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 380 mortes por Covid. Ao todo, o país já teve 656.867 vítimas da doença. Foram 50 mil novos casos conhecidos de ontem para hoje e, desde o começo da pandemia, 29.576.397. A média de casos segue em estabilidade, menos 5% na comparação com a média de 2 semanas atrás. São 39.116 novos casos diários. Já a média de mortes continua em queda, hoje de 25%. Estamos com 322 óbitos por dia em média. Agora a vacinação. Estão completamente vacinados com as 2 doses ou a dose única
79,39% dos brasileiros que têm 5 anos ou mais. A dose de reforço foi aplicada em 44,67% da população com 18 anos ou mais. O mapa mostra em verde escuro os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Turci. A maior cidade brasileira começou hoje a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid. Eles puxaram a fila da vacinação contra a Covid. Foram os primeiros a receber a dose de reforço e agora estão de volta para uma nova etapa. Quarta dose, né? Quarta dose. O reforço do reforço. Vim trazer a mamãe, que tem 96 anos e veio tomar a quarta dose. Eu acho que é a melhor forma da pessoa se proteger e proteger os outros. A maior cidade do país começou hoje a aplicar a segunda dose de reforço contra a Covid em idosos com 80 anos ou mais. A recomendação partiu do Comitê Científico da Covid do estado de São Paulo, que diz ter levado em consideração o alto índice de mortalidade nesta faixa etária durante o pico de transmissão da variante Ômicron. Os idosos são mais suscetíveis a desenvolver sintomas graves da Covid. Isso vale, inclusive, para quem tem boas condições de saúde. É que, com o passar do tempo, o nosso sistema de defesa perde eficiência e passa a responder mais lentamente às infecções. Para essas pessoas, a vacina é um aliado ainda mais indispensável. Nós sabemos que os idosos maiores de 80 anos apresentam uma diminuição na resposta imune pela própria idade. Então, em vários países, existem países já, na Suécia, por exemplo, que estão recomendando uma quarta dose para os maiores de 80 anos. A Organização Mundial da Saúde ainda não tem uma posição definitiva sobre a necessidade da quarta dose. Mas alguns países já se anteciparam. Em Israel, quem tem mais de 60 anos começou a receber o segundo reforço em janeiro. Nos Estados Unidos, é apenas para quem tem alguma doença que afete o sistema de defesa do organismo, os imunossuprimidos. É a mesma recomendação feita até agora pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Enquanto São Paulo ampliou a aplicação da quarta dose, outros estados ainda enfrentam dificuldades para aplicar a primeira dose de reforço. No Amapá, Pará e Roraima, o percentual da população acima de 18 anos com o esquema vacinal completo não chega a 20%. E apenas São Paulo e Paraíba já conseguiram ultrapassar os 50% de vacinados. Segundo o Ministério da Saúde, 59 milhões de brasileiros estão com o primeiro reforço atrasado. Enquanto o vírus continuar circulando nesses estados de baixa cobertura vacinal, nós vamos ter chances de desenvolvimento de novas variantes e também não há fronteiras, né? Enquanto continuar circulando no estado hoje, vai chegar no seu estado independente de já estar usando quarta dose ou não. A melhor estratégia é de diminuir a desigualdade vacinal no país como um todo. O desmatamento na Amazônia bateu mais um recorde em fevereiro. De acordo com o Amazon, a floresta perdeu uma área do tamanho da cidade de Fortaleza, quase 70% a mais que em fevereiro do ano passado. São os números mais altos para o mês nos últimos 15 anos. E o garimpo ilegal no Pará está pondo vidas em risco. Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará coletaram amostras de sangue em 8 comunidades ribeirinhas na bacia do Tapajós e de moradores da área urbana de Santarém. Os exames detectaram a presença de mercúrio em todos os 462 participantes. 75% deles estavam com as taxas acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. Quase todos os ribeirinhos e mais da metade dos moradores da área urbana. Nós encontramos pessoas com até quase 300 microgramas por litro de mercúrio no sangue, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda que o nível,
se considera normal, é de 10. Aceitável, né? Porque o normal seria não ter mercúrio no corpo. Segundo os pesquisadores, o desmatamento, as queimadas, a construção de barragens, por exemplo, fazem com que o mercúrio encontrado naturalmente no solo seja liberado na atmosfera ou nos rios da Amazônia. Mas a principal causa da contaminação das comunidades estaria relacionada ao avanço dos garimpos ilegais, que despejam na bacia do Tapajós toneladas de mercúrio usadas na extração de ouro. Quando o mercúrio utilizado nos garimpos vai parar nos rios, sofre um processo químico e se torna muito mais tóxico. É esse tipo de mercúrio que se acumula nos peixes, muito consumidos na Amazônia. A intoxicação por mercúrio pode provocar problemas respiratórios, renais e principalmente ao sistema nervoso. Nas grávidas, a contaminação por mercúrio aumenta o risco de danos no desenvolvimento dos bebês. Não vamos resolver o problema dos níveis de mercúrio das pessoas criando um problema econômico, por exemplo, a venda de peixes. Porém, não podemos deixar de informar que as pessoas estão expostas e, consequentemente, sob risco dos efeitos dessa exposição para a saúde. Segundo organizações ambientais, a área ocupada por garimpos em terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia aumentou quase 500% em 10 anos. Parte dessas áreas invadidas fica na bacia do Tapajós. Essa pesquisa, feita agora em Santarém, mas que sim deve se replicar em outras cidades amazônicas, está ajudando a mostrar que esse é um problema que está muito mais espalhado e é muito mais abrangente do que todos nós imaginamos. Então, o que temos que fazer é combater o garimpo, que é uma ilegalidade. Parar de comer peixe não é uma solução. Acho que a solução é parar de contaminar. O Globo Repórter de hoje mostra como proteger o meio ambiente e gerar renda. Os moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e do Vale do Ribeira vão assistir a uma edição especial do Globo Repórter em comemoração aos 30 anos da TV Tribuna. Gente, o outono vai começar no domingo. Eliana, boa noite. Boa noite, especialíssimo. Como é que vai ser o fim de semana? Boa noite, especialíssimo, Bonner, para você, para Renata e para você também. Olha, a frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul hoje, amanhã vai avançar até São Paulo. E tem previsão de chuva forte no leste de Santa Catarina, do Paraná, no norte do Paraná também e em Mato Grosso do Sul. O sábado começa chuvoso em Porto Alegre, depois melhora e refresca. Em Florianópolis chove de manhã e à tarde a temperatura sobe. Já em Curitiba, chuva a qualquer hora do dia. Aqui em São Paulo, manhã ensolarada, calor de até 32 graus, mas quando a frente fria chegar, os temporais recomeçam entre tarde e noite. E até segunda-feira, a Defesa Civil diz que vai chover muito, com até 250 milímetros nessa área vermelha, entre a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. E em torno de 80 milímetros nas regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas e São José dos Campos. Amanhã, temporal também em Mato Grosso, em grande parte da região norte, do Maranhão, do Piauí e no norte do Ceará. Essa previsão inclui as capitais que estão representadas aqui pelos pontinhos brancos. Já em Maceió, Aracaju e Vitória, pouca chuva e muito sol. E tempo firme no centro-oeste do Rio Grande do Sul e também aqui entre o sertão da Paraíba, o sul do Tocantins e até o Rio de Janeiro. Rio, Belo Horizonte e Brasília terminam o verão com sol e até 39 graus no Rio. Mas isso muda drasticamente no domingo. No primeiro dia do outono, a frente fria vai para o Rio de Janeiro. E como está muito quente, há potencial para tempestades, com chuva muito volumosa, onde o mapa aqui está vermelho, passando pelas regiões metropolitana e serrana e pelo sul do estado. Nas outras áreas, chuva intensa também. E além da chuvarada, vai esfriar. O jato polar, nessa época, começa a se distanciar do Polo Sul e se aproximar aqui do Brasil. E ele vai trazer um ar mais frio para as áreas que estão em azul mais escuro aqui nesse mapa. Elas já terão próximas madrugadas e manhãs mais geladinhas. Sensação de frio também no domingo à tarde, chegando a Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Um bom fim de semana. Para você também, Eliana. Boa noite. Depois de 2 anos longe dos palcos, a Orquestra Sinfônica da Bahia reencontrou o público. Para uma premiação de Oscar, só faltaria o tapete vermelho. A
Aqui, juntos para uma noite memorável, personagens inesquecíveis e grandes nomes do cinema. Até Marilyn Monroe. Não sou mais eu, né? Aqui eu tô até vestidinho balançando. Nos bastidores, encontros de gerações e de personagens. Você quem é? Eu sou a freira da noviça rebelde. Eu sou a Branca de Neve. O poderoso chefão. Eu nem sei mais quem eu sou. Das telas do cinema para o palco do teatro. Aqui estão 70 músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, que trazem nos figurinos as lembranças dos grandes sucessos do cinema, para levar o público a uma viagem pelas trilhas sonoras da sétima arte. E a música vai despertando memórias até virar uma viagem no tempo. O Cine Concerto marcou um reencontro com um grande público depois de mais de 2 anos sem espetáculo por causa da pandemia. A volta veio com homenagem aos 90 anos do compositor e maestro americano John Williams, que foi indicado ao Oscar 52 vezes. E a gente fica imaginando o trabalho desse cara. Ele tem 90 anos, ele merece ser celebrado em vida. Um cara genial. Quem não se emociona ao ouvir esses acordes do filme ET? 3 horas de olhares e ouvidos atentos, numa viagem inesquecível pelas emoções. Adivinhou qual é o filme? Bom, esse último é bem fácil, né? É muito fácil. O público estava com muita saudade da Sinfônica da Bahia. Foi um encontro incrivelmente emocionante. Muito bom. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Atlético de Bilbao e Getafe pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Atlético de Bilbao e também as últimas informações da equipe do Getafe. O Atlético de Bilbao quer a vitória, porque vencendo pode encostar na 5ª colocação e garantir uma vaga na Liga Europa do ano que vem. Já o Getafe também precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Então, se você é torcedor do Atlético de Bilbao ou torcedor do Getafe, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque nesta sexta-feira, Atlético de Bilbao e Getafe se enfrentam a partir das 5 horas da tarde, no horário de Brasília, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio San Mamés, em Bilbao. Em campanha mediana no Campeonato Espanhol, o Bilbao entra em campo nessa sexta buscando os 3 pontos, para se aproximar das primeiras colocações e buscar aí uma vaga nos torneios internacionais. Com 9 pontos a menos que o Betis, que é o 5º colocado, vencendo essa diferença, pode cair para apenas 6 pontos. Enquanto isso, o Getafe vem na 15ª colocação, com apenas 28 pontos, e vê a partida dessa sexta-feira com uma boa oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento o quanto antes. A equipe que vem a 5 jogos sem vitória está a apenas 4 pontos do Z3. A equipe do Atlético de Bilbao tem desfalques para a partida de hoje. O Dani Garcia e o Martins estão fora do jogo de hoje. Então a provável escalação do Bilbao deve ter Unai Simon, Yuri, Vivian, Álvares, De Marcos, Vencedor, Muniain, Vesga, Berenguer, Sunset e Williams. Já pelo lado do Getafe, o Getafe não tem nenhum desfalque para a partida de hoje. Então deve ir a campo com Soria, Mitrovic, Daconan, Cuenca e Maximovic, Soares, Arambari, Alenha, Oliveira, Unal e Ramires. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Jesus,
Gil Manzano. Já foram realizados 33 jogos oficiais envolvendo o Atlético de Bilbao e Getafe, sendo que o Bilbao venceu a equipe adversária 11 vezes, enquanto o Getafe 9, além de outros 13 empates. No geral, o Bilbao já marcou 38 gols nesse duelo, enquanto que o Getafe balançou as redes 30 vezes. E atualmente, a equipe do Bilbao tem a 8ª colocação com 40 pontos, né? São 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. São 32 gols marcados e 27 sofridos, um saldo positivo de 5. Já a equipe do Getafe ocupa a 15ª colocação com 28 pontos ganhos. São 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. São 26 gols marcados e 32 sofridos, um saldo negativo de 6. Na rodada passada, fora de casa, o Atlético de Bilbao perdeu para a equipe do Betis pelo placar de 1-0. E a equipe do Getafe, jogando em casa contra o Valência, ficou no empate por 0-0. Na próxima rodada, a equipe do Atlético de Bilbao, jogando em casa, vai receber a equipe do Elche. Esse jogo está marcado para o dia 3 de abril. E a equipe do Getafe, também jogando em casa, vai jogar contra a equipe do Mallorca. Esse jogo está marcado para o dia 2 de abril. Esses 2 jogos aí são válidos pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vençam melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.